Nossas saudações às amigas, amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas videoaulas da série psicológica. Jesus, no percurso que ia da Galileia até Jerusalém, utilizava-se da forma mais profunda de ensinar. Narrando parábolas, como o Iris trouxe no último encontro, falava ao nosso inconsciente, à nossa totalidade. Parábolas significa lançar ao lado. E muita gente se pergunta por que os ensinamentos de Jesus não eram diretos ao ego, não eram claros, não eram concisos. Porque se ele falasse somente ao ego, muito do que ele falasse estaria perdido. E como um profundo conhecedor da alma humana, ele sabia que precisava falar a todas as instâncias da nossa alma, conscientes e inconscientes, e por isso mesmo utilizava-se dos símbolos, cuja riqueza é incomensurável. Os símbolos trazem a realidade da psique, não só para o intelecto, mas para todas as formas de percepção. E nos diz Joana de Ângeles que nesse caminho da Galileia a Jerusalém, ele narrou 19 parábolas. Muitas delas contidas no Evangelho de Lucas, de Mateus e de outros, trazendo a beleza da alma humana nos símbolos simples, nos símbolos ricos da natureza, dos animais, de toda a realidade humana que transcende o olhar do ego e nos faz perceber a alma humana. E hoje vamos nos deter em duas dessas parábolas, as parábolas da ovelha e da dracma perdida. E o mestre começa nos dizendo assim: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até encontrá-la? Quando a tiver achado, põe-na cheia de júbilo sobre os seus ombros, e chegando à casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhes: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende a candeia, não varre a casa e não a procura diligentemente até achá-la? Quando a tiver achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E Joana de Ângeles nos traz que, ao narrar as duas parábolas, Jesus tomou como exemplos um homem e uma mulher, colocando em igualdade psicológica o ânimos, para demonstrar que as necessidades e emoções são iguais, embora as diferenças de sexo. Que sabedoria de trazer, primeiramente, um homem nesse caminho em busca da ovelha perdida e depois uma mulher que busca a sua dracma. O que de nós, que parte nossa se encontra perdida no deserto? Que parte nossa são esses pastores que saem em busca dessas partes da alma que faltam para nos tornarmos seres completos? E Jesus faz a ponte entre a ânima e o ânimos. O homem que precisa da ânima, necessita da ânima como guia dessa parte inconsciente, feminina, que o guia em busca da realização da própria alma, a realização integral, a realização completa. Porque vivendo no seu consciente, na sua parte consciente, uma vida com os atributos da masculinidade, muitas vezes o que perdemos é exatamente o contato com a parte feminina do ser. E enquanto espíritos, temos o trabalho de desenvolver tanto as partes consideradas femininas, quanto as partes consideradas também as masculinas, para que o ser se transforme em totalidade. E sua sabedoria transcendia o olhar, porque também apresentava uma mulher como tendo perdido
a sua dracma. E essa mulher que vai em busca da dracma, guiada pelo seu inconsciente, o ânimos, parte no escuro e acende a luz da consciência, a luz da razão, para conseguir entender os seus processos internos, vivenciá-los e descobrir o que é que falta para que eu me torne um ser inteiro, um ser íntegro. Por isso mesmo, o pastor que sai à procura da ovelha desgarrada é estimulado pela sua ânima e, quando a encontra, conduz-la maternalmente com carinho ao rebanho. Em primeiro lugar, a pergunta: temos coragem de buscar aquilo que se encontra em falta em nossas vidas? E não falo da falta daquilo que sentimos no ego, mas na falta de aspectos emocionais, na falta de um sentimento desenvolvido, na falta do conhecimento, na falta de saber lidar com as pessoas. Quantas coisas nos faltam para que nos tornemos seres mais completos? Quantas coisas nos faltam para que atuemos em totalidade? E o pastor tem essa propriedade de nos conduzir. Quem é o nosso pastor? Muitos poderão dizer: a Jesus, sim. Certamente ele se coloca na condição de pastor, de símbolo da vida, para que consigamos conquistar essa totalidade do ser. Mas cada um tem o seu pastor interno. O self funciona como essa força, esse guia interno que nos conduz ao encontro de nós mesmos. Mas o que perdemos no caminho? Somente cada um poderá dar a resposta. O que deixamos de lado em nossas vidas como possibilidades, potencialidades, alegria de viver, que nos faz falta hoje e que por isso mesmo nós não conseguimos ter a plenitude que gostaríamos de ter a paz, a harmonia que gostaríamos de ter, justamente porque ainda muitas vezes não temos a coragem de ir ao deserto da nossa própria solidão. O pastor nos conclama a ir até o deserto. E a imagem simbólica, ela diz tudo, a ovelha. E como Joana traz, esse pastor, depois de encontrar a ovelha, traz de forma maternal. E o símbolo é de uma riqueza tão profunda, porque fala à alma masculina o que muitas vezes falta: a conquista do sentimento. Quantas vezes na nossa sociedade, enquanto homens, somos estimulados a não chorar, somos estimulados a não ter medo, a não sermos fracos. Se isso tem um lado positivo, por outro lado, deixa muitas vezes escondidas as emoções, um processo tão natural da nossa vida, e nós perdemos a habilidade de chorar, de sentir medo e de aprender a lidar com essas emoções básicas da vida humana. Quantos homens transformam-se em seres amargurados, duros, fechados, não têm um contato com o seu sentimento justamente por ter desencontrado a sua própria ânima. E precisam desse pastor que conduza até essa ovelha perdida, porque muitas vezes são homens realizados financeiramente, mas amargurados emocionalmente. São homens bem vistos aos olhos da sociedade, são homens bajulados, mas que não têm nenhum trato com o ser humano, porque se fecharam ao sentimento do amor, se fecharam às próprias emoções, e não conseguem ainda fazer a ponte com a ânima que conduz a essa realidade do sentimento que nos falta conquistar. Porque em realidade não somos homem ou mulher, somos espíritos que transcendemos a condição masculina ou feminina, estando ora num corpo masculino, ora num corpo feminino, e aprendendo com essas duas polaridades o que elas têm a nos ensinar. Por isso mesmo, o olhar do inconsciente, o que fica exacerbado na consciência, muitas vezes esconde o outro lado. Aquele que se mostra muito autoritário, corajoso,
bravo, muitas vezes falta-lhe o contato com o próprio medo e aquilo é uma defesa para não adentrar-se pelo mundo dos sentimentos. Precisamos resgatar essa ovelha. Precisamos ter a coragem de, acionando o nosso pastor interno, fazer a viagem rumo ao deserto de nós mesmos. Por sua vez, complementa Joana de Ângeles, a mulher que perdeu a dracma é automaticamente comandada pelo seu ânimos, sua força masculina, que a leva a varrer a casa, a acender uma candeia para conseguir luz e põe-se afanosamente a procurá-la. Que imagem rica e profunda! Essa mulher que perde uma pequenina moeda e se coloca inicialmente no escuro, mas depois acende a candeia, varre a casa meticulosamente até procurar esse seu valor, essa sua moeda que se encontra perdida. Qual é a nossa moeda perdida? Qual é o nosso talento escondido atrás da porta, trancado em algum quarto, em alguma gaveta que esquecemos e que não trazemos à luz da consciência? Na condição feminina, quantas vezes mulheres com tanto potencial, com tantas habilidades, escondem-se na sombra e não têm a coragem de conquistar o próprio mundo interno, a própria consciência e fazer com que não somente ela seja beneficiada, mas todos aqueles que convivem. Qual é a nossa dracma perdida? Qual é o talento que deixamos escondido na nossa sombra e que precisamos resgatar? O símbolo prossegue. Primeiro temos que varrer a nossa casa. Varrer a casa, colocá-la em ordem, deixar as coisas às claras, retirar todos os excessos. Fazer isso é vasculhar a nossa própria psique diariamente. Vasculhar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. Varrer o nosso lixo mental. Quanto lixo mental nós conduzimos e carregamos. E quando não fazemos essa reciclagem, o nosso inconsciente vai ficando atulhado desse lixo psíquico, emocional, e as nossas dracmas vão sendo enterradas no quarto escuro da nossa própria alma. O ânimos precisa entrar em ação quando se trata da mulher. Esse ânimos que leva à coragem, uma atitude bravia, a coragem de enfrentar os próprios medos, enfrentar a vida e resgatar esse valor perdido, porque ela acende a candeia e se põe afanosamente a procurá-la. Acender a candeia. Trazer à tona a luz da consciência, porque todos somos portadores de consciência profunda. O self é essa luz da consciência a nos guiar, não uma luz que venha de fora, mas uma luz que se acenda de dentro. Uma luz que nos guie nessa conquista interna, nessa conquista de si mesmo e que faça com que tragamos de volta a nossa dracma perdida. E certa feita eu ficava a meditar nesses dois exemplos de Jesus. Por que será que para o homem ele colocou uma ovelha perdida e para a mulher uma pequenina dracma? E aí Íris, com toda a sua sabedoria, me disse, porque se fosse o homem procurar a moeda, não achava nunca. Tinha que ser uma ovelha gritando no meio do deserto, porque a ovelha gritando, o homem ia encontrar. E eu, retribuindo, disse, não, o homem tem um olhar macro, ele olha adiante, olha para cima, ele não veria coisas pequenas. Mas claro, isso é uma forma irônica de perceber que até a visão de mundo às vezes se modifica nessa polaridade masculina e feminina, onde cada um tem os seus desafios, onde cada um tem sua parte a encontrar, onde cada um tem que perguntar, o que se encontra perdido em minha alma? Que parte eu não tenho coragem de abrir a gaveta para encontrar o talento, ou não tenho coragem de ir ao deserto
para resgatar a ovelha perdida e, ao mesmo tempo, manter seguras tanto as 99 ovelhas, mantendo as conquistas anteriores, quanto as outras dracmas, mantendo as conquistas anteriores, mas seguindo adiante no rumo da consciência, para seguir além no rumo da nossa própria individuação. A saúde, a paz de espírito, o equilíbrio emocional e psicológico, a harmonia doméstica, a confiança, a alegria de viver, podem ser considerados ovelhas e dracmas valiosas, que todos estimam e lutam por preservar. Somente nesse exemplo, vejamos quantas conquistas internas temos a fazer, que podem ser as nossas dracmas e ovelhas perdidas. A saúde. Quantos reclamam da falta de saúde? Gostariam de ter aquela energia juvenil, aquele vigor físico do corpo, porque agora se ressentem da falta. Mas não é somente a saúde física que faz falta, mas principalmente, às vezes, a saúde emocional, a saúde espiritual, porque, em verdade, elas se interconectam. Muitas vezes, a nossa falta de saúde no corpo é somente o resultado da nossa psique enferma, da nossa alma enferma. Então, a nossa busca não deve ser somente do médico que cure o corpo, mas também, de uma forma completa, do médico das emoções, do médico do espírito, e isso pode ser ativado através do nosso médico interno. Esse médico interno que Joana de Ângeles nos apresenta e que está a serviço de todos, desde que tenhamos a coragem de acioná-lo, para que possa fazer o percurso de cura. O equilíbrio emocional e psicológico. Quantas pessoas conseguem suas conquistas através do ego, mas lhe falta o equilíbrio psicológico, lhes falta o equilíbrio emocional para lidar com o ser humano. E quando não aprendemos a lidar com o ser humano, será que conquistamos algo? Ou será que temos apenas uma conquista efêmera? Quantas pessoas se colocam na condição de líderes, e vemos líderes, às vezes, de nações, sem nenhum equilíbrio emocional e espiritual. Essas são suas ovelhas perdidas, são suas dracmas. Quais são as nossas? Quais dessas dracmas e ovelhas se apresentam? A harmonia doméstica, a confiança no sentido da autoestima, porque quantas vezes perdemos oportunidade de colocar a nossa alma e consciência em ação, porque nos falta a construção da autoestima, saber do próprio valor. Não para se vangloriar, mas para atuar na vida de maneira condizente. Mas para atuar na vida construindo algo positivo para o futuro, não somente para si mesmo, mas para toda a coletividade. Achar-se é muito mais importante que achar. Acham-se coisas, animais e pessoas perdidos. No entanto, achar-se quando se está perdido em si mesmo e não no espaço-tempo é de relevância psicológica. E aí está a sabedoria do símbolo. Certamente que Jesus não falava àqueles que tinham ovelhas em suas propriedades. Ele não falava àqueles portadores de moedas que guardam as suas moedas nos porquinhos e nos cofrinhos para o final de ano. Não, não era isso. Ele nos propunha algo mais profundo, que era o achar-se, encontrar-se consigo mesmo. E quantas vezes nós nos desencontramos de nós mesmos? Quantas vezes não reconhecemos nossas atitudes? Quantas vezes desejaríamos ter feito um outro tipo de escolha, mas não sabemos por quê? Continuamos escolhendo aquilo que nos faz sofrer. Por que será que continuamos fazendo isso? Porque forças inconscientes ainda nos impulsionam. Quanto mais densa é a sombra, mais densas ainda são as escolhas da consciência. Por isso a necessidade de vasculhar essa sombra, olhar essa sombra com carinho, com cuidado,
acender a luz da consciência, varrer, caminhar pelo próprio deserto, tentando encontrar e refazer o caminho para encontrar-se consigo mesmo. O encontro consigo. E o encontro consigo requer silêncio. Não o silêncio de parar de falar com as outras pessoas, mas o silêncio de escutar a própria realidade da psique. Quantas vezes nós fazemos isso? Escutamos a nós mesmos. Escutamos o som do celular que toca, escutamos os barulhos do dia a dia, escutamos a correria desenfreada que está ao nosso lado, mas não escutamos a nós mesmos. E o ser humano, nessa intensidade da mídia, muitas vezes ele faz barulho externo porque ele não desenvolveu a habilidade de escutar a si mesmo. Eu tenho uma amiga que diz que quando ela chega em casa, sai ligando todas as luzes, liga os 2 aparelhos de TV, liga o rádio, e eu pergunto, mas por que se você mora sozinha? Eu não aguento, ficar escutando eu mesma é muito chato. E aí ela não quer escutar os próprios pensamentos, tem que estar cercada, tem que estar conectada no celular 24 horas, nas redes sociais, porque tenho que estar disponível às pessoas. Ok, você pode estar disponível às pessoas, mas quando é que você tem disponibilidade para você mesmo? Quando é que eu me disponibilizo a ir no meu próprio deserto e refazer o caminho que eu preciso refazer, mas estou adiando e continuo reclamando que minha vida anda para trás, que o centro não resolve, que a igreja não resolve. E tudo mais não vai resolver enquanto esse autoencontro é adiado, porque achar-se quando se está perdido em si mesmo é a maior relevância psicológica que nós temos. O autoencontro. Encontrar-se consigo porque dentro de mim já existe essa potencialidade e possibilidade de solucionar tudo o que a vida me coloca à frente. Os meus enigmas, as minhas esfinges estão em nós mesmos. As respostas também estão no nosso inconsciente, desde que tenhamos a coragem de mergulhar. Mas muitas vezes ficamos perdidos na nossa criança ferida. E a criança ferida se transforma na nossa ovelha que temos que resgatar. E por isso Jung irá dizer, em todo adulto espreita uma criança eterna, algo que está sempre vindo a ser, que nunca está completo e que solicita atenção e educação incessantes. Essa é a parte da personalidade humana que quer desenvolver-se e tornar-se completa. Qual é a nossa criança? É a criança ferida e magoada do dia a dia e conduzimos essas mágoas durante toda a existência, fazendo peso nas nossas vidas? Ou a nossa criança é a criança que nos estimula à conquista do mundo interior? É a criança que nos estimula a conhecer a vida e a brilhar cada vez que vê uma coisa diferente, que vê algo profundo. É a criança que nos estimula ao conhecimento, à atitude e ao aprendizado constante. Porque se a nossa criança é a criança ferida, precisamos resgatá-la, olhar para ela com carinho, cuidar das emoções dessa criança para que possa chegar à nossa maturidade. Todos os indivíduos, continua Joana de Ângeles, conduzem no inconsciente individual a sua criança ferida, magoada, que lhe dificulta a marcha de segurança na busca da paz interior, da saúde e da vitória sobre as dificuldades. Todos nós conduzimos essa criança, cada um com suas dores, cada um com suas emoções, com as suas mágoas, mas também com as suas conquistas. Que lado eu valorizo mais na vida? Que parte eu dou mais valor e intensidade? É a parte que sofreu o abandono, que teve a carência do amor materno ou paterno? É a parte que sempre estava atenta à vida
em suas amplas conquistas? Qual criança fala mais alto no meu inconsciente? Se é a criança ferida, devo dedicar atenção a essa criança, acolhê-la, resgatá-la, fazer como pastor, trazê-la para perto. E com os olhos de adulto, conversar com essa criança. O que você deseja? Quais são as suas aflições? Quais são as suas mágoas, as suas dores profundas? E conversar, deixar que essas duas partes falem entre si. Trazer o self como intermediário dessa conversação, para que possa mostrar que as nossas dores foram simplesmente experiências. Experiências para o espírito, para o seu crescimento, para o seu adiantamento moral, e que ele não precisa ficar preso àquelas questões, mas pode libertar-se. Libertar-se à medida que procura os próprios valores, que reconhece a sua coragem, que reconhece a sua inteligência, que reconhece as suas habilidades, e tantas habilidades deixamos na sombra, às vezes, e não temos a coragem de resgatá-las. Por isso, todo e qualquer tempo é tempo para o aprendizado, é tempo para o conhecimento, é tempo para novas conquistas. O espírito não tem idade. Temos nos nossos grupos terapêuticos, às vezes, pessoas que já passaram da casa dos 80 anos, e alguns se perguntam, mas por que a essa altura da vida já devia estar encomendando o caixão? Não há etapa para o espírito. Primeiro que todos nós não sabemos em que momento partiremos. Esses que hoje se apresentam velhos na idade, podem permanecer durante largos anos, e todo e qualquer tempo é tempo para o aprendizado do espírito. Todo e qualquer tempo. Não há tempo perdido para a nossa existência. Perdemos tempo quando deixamos de fazer esse mergulho na nossa psique e nos libertar para viver a vida de forma plena. Essa criança ferida é o ser humano perdido no deserto ou na casa que necessita ser varrida, a fim de retirar as camadas de ressentimentos que impedem a claridade da razão, do discernimento. Qual é a minha dracma perdida que eu preciso varrer minha casa? Eu preciso acender a luz da minha psique? Eu preciso abrir a porta de cada um dos quartos, abrir cada uma das gavetas para tentar encontrar e resgatar essa dracma perdida. E depois de encontrá-la, regozijo-me, eu faço alegria, faço festa para com todos os amigos, porque quando encontramos a nós mesmos, nós somos uma pessoa melhor para o mundo. E isso é motivo de festa e de alegria. E isso é motivo que faz unir todas as pessoas ao redor, não para se vangloriar desse aspecto descoberto, mas para poder estimular os outros também a conquistar e encontrarem suas próprias dracmas. Qual é a minha ovelha perdida? Que parte minha se encontra no deserto da minha própria solidão, da minha própria alma? Qual é o sentimento que eu deixo de desenvolver e que faz falta no convívio com as pessoas, faz falta no olhar que eu tenho de mundo, faz falta para que eu tenha uma percepção mais ampla da própria vida? E eu posso conclamar o meu pastor interno, para que ele, de forma bravia, corajosa, empreenda a marcha heróica em busca dessa ovelha perdida e, podendo encontrá-la, coloque-a nos braços, sob os ombros, conduza com carinho maternal, porque o que faltava era o sentimento, e junte todos os amigos, porque quando fazemos uma conquista, ela não pode ficar restrita ao ego, ela deve fazer parte das nossas vidas e da vida de todos que nos cercam, porque à medida que nos desenvolvemos, à medida que encontramos os nossos talentos, as nossas dracmas, as nossas ovelhas, nos tornamos seres mais plenos e podemos mudar as paisagens e o rumo de toda a coletividade
a partir do nosso autoencontro. Portanto, fica a proposta, cara amiga, caro amigo, para que você possa encontrar a sua dracma perdida, a sua ovelha perdida, e encontrando-a, será motivo de festa para todos nós. Que tenhamos uma semana de muita paz.